Você que está pensando em montar uma fábrica de blocos, se atente a esses detalhes antes de pensar em investir em um equipamento. Fala galera, Luiz aqui da WM Máquinas. Falar aí um pouquinho aí sobre para quem está pensando em investir numa fábrica de blocos, explicar um pouquinho aí do processo inicial, o que pesquisar, o que se atentar, o que tomar cuidado para fazer o melhor investimento possível. Antes de falar sobre isso, vocês já sabem, deixe sua curtida aí nesse vídeo, se inscreva no nosso canal, deixe seu comentário, que isso é muito importante para nós. Deixa eu virar a câmera aqui para vocês, deixa eu mostrar uma instalação bem legal aqui, cidade de Redenção, aqui no Pará. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Aí galera, aqui uma 4000X, né? Então a gente chegou ontem aqui, mais ou menos umas 3 horas da tarde, agora são 11 horas da manhã. Tá esperando chegar só algumas coisas aqui para finalizar, mas já tá tudo posicionado. O pessoal colocou uns bloquinhos ali como base, paletizador, esteira de saída, uma 4000X, a esteira e o misturador. E esse misturador eles colocaram aqui, estão colocando agora, ó, o visor de umidade do misturador. Tá galera, mas a gente não vai falar sobre máquina hoje, vamos falar sobre quem está pensando em começar no ramo, o que tem que tomar cuidado, o que tem que pensar antes de investir nesse ramo. Vamos lá então? Então galera, o que a gente tem visto? A gente tem visto aí uma alta demanda sobre os produtos vibromoldados, sobre os artefatos de concreto, piso, paver, meio fio, até as próprias manilhas, né, os tubos de concreto estão tendo uma demanda muito grande e o pessoal está investindo pesado nesse sentido aí. Mas antes, para quem está pensando em entrar nesse ramo, tem que tomar alguns cuidados e fazer um planejamento bem legal para que essa experiência não seja um pesadelo, tá galera? Então, o que vocês têm que tomar cuidado? A galera pergunta muito lá na empresa, entra em contato com a gente. Estão vendo uma demanda muito grande, por exemplo, de paver, galera. Luiz, estou aqui na minha cidade, tem paver para tudo que é lado, muita obra, condomínio fechado. Eu queria começar aí a fabricar os pavers de concreto. Vou comprar uma máquina para fazer essa demanda, para atender essa demanda, enfim. Galera, a primeira coisa que vocês têm que entender é que determinadas demandas exigem determinados investimentos. Determinados lucros exigem determinados investimentos. Quanto menor for o teu investimento, menor vai ser teu lucro. Quanto maior for o teu investimento, maior vai ser teu lucro. Por quê? Porque é o seguinte, galera, quanto menor for a máquina, menor vai ser a capacidade técnica dessa máquina de produção. Então você tem que entender primeiramente qual que é a capacidade técnica do produto que você quer vender, do que você quer produzir. Dependendo da capacidade técnica desse produto, o equipamento que você está olhando ou o investimento que você tem para isso não vai atender essa demanda. Então tem que tomar muito cuidado com isso para entender certinho, entender exatamente o que você vai fazer, como que você vai fazer, como que você vai chegar naquilo, tá? Então falando assim do piso, a gente tem algumas recomendações de equipamentos para atender o piso, tá? Então vou dar o exemplo, por exemplo, da 4000X. 4000X produz um piso de 35 MPa? Produz, galera. Produz, consegue produzir, tá? Luiz, mas eu tenho uma demanda aqui, cara, que eu preciso produzir 300 metros por dia. Talvez a 4000X já não é a máquina mais indicada, tá? Você precisaria talvez ter uma 5000 ou até uma 6000, que é uma máquina que te dá uma margem um pouco melhor para trabalhar. E existe uma outra situação que é o seguinte, questão de custo de fabricação. Quanto maior o equipamento, quanto mais potente for o equipamento, menor é teu custo, menor é teu consumo de cimento. Isso está totalmente atrelado à qualidade técnica do equipamento. Então, galera, tem muita gente aí procurando máquina pequena e tudo mais, querendo chegar nos 35 MPa. Eu acredito que chega, mas a questão da lucratividade vai ser muito baixa. Aí o pessoal acaba, poxa, mas não estou tendo aquele lucro que eu imaginava, não estou tendo lucro aquilo que eu estava pesquisando. Por quê, galera? O equipamento muitas das vezes não atende essa tua expectativa. Então a gente tem que criar bem certinho expectativa e realidade. Por isso que é muito importante quando você for comprar um equipamento, entender a especificação técnica dele. Entender porque tem equipamentos que possuem um motor da unidade hidráulica de 20 cavalos e outra possui um motor de 10. Por que alguns sistemas usam motovibradores na vibração? Outros usam banco vibrante. Por que existe essa diferença? Por que não é tudo com motor de 10 cavalos, não é tudo com a mesma vibração? Justamente por causa disso, galera, porque a capacidade da técnica do equipamento muda e automaticamente o teu produto final também vai mudar. Você não consegue exigir, por exemplo, da 4000X, querer exigir que ela tenha o mesmo rendimento
o mesmo consumo de cimento de uma 5, de uma 6.000. Assim como você não pode querer que uma 5 ou uma 6.000 tenha o mesmo rendimento que, por exemplo, uma Gervase. São equipamentos diferentes, têm custos diferentes, têm valores diferentes e elas te geram resultados diferentes também, galera. Então, é muito importante entender isso. Quando você for comprar o equipamento, entender a capacidade técnica do que ele te entrega, do que ele oferece. Então, a gente tem visto, por exemplo, se o pessoal vai lá na empresa, gosta muito da 4000X por ser uma máquina automática, de entrada e tudo, mas eu tenho uma demanda específica de piso, assim, assado. Aí a gente já fala, cara, pro que você quer fazer, para a qualidade que você quer chegar, investe um pouco mais e pega uma 5.000, pega uma 6.000. Não, espera aí, a tua demanda é 200 metros quadrados por dia, tranquila, a 4.000 vai te atender super bem. Não, a minha região não consome mais do que isso, Luiz. Um investimento maior do que esse talvez não valha a pena. Ok, então entender a capacidade técnica do equipamento. Além da capacidade técnica do equipamento, você tem que entender a capacidade da tua estrutura. Você quer produzir 400 metros quadrados por dia, você comprou o equipamento correto, beleza, você tem que comprar um misturador correto, você tem que ter um sistema de paletização correto para dar essa demanda. Outra, você tem que ter um sistema de abastecimento do misturador correto para atender essa demanda, para que você não tenha a máquina muito tempo ociosa, entendeu? Então tudo isso tem que levar em consideração e você tem que fazer com que a tua fábrica, todos os setores dela, elas conversem, desde mistura, desde fabricação, desde paletização, depois a paletização dos pallets. Você tem que fazer com que o teu conjunto converse. Não adianta nada você ter uma potência de máquina e você não conseguir alimentar ela, tá? Você pode futuramente depois colocar uma central? Pode, com certeza. Se você já pensa nisso, ok. Agora não tenho nem planos de colocar uma central. Talvez uma máquina muito potente não seja interessante para você, tá? Uma outra situação que você tem que pensar, estrutura. No caso desse cliente que a gente está aqui, ele já tinha a área, ele construiu na área dele, tranquilo, beleza. Ele já fez esse cálculo de investimento e ele já tem um cálculo de investimento para ampliação. Ok, tá dentro, tranquilo. Agora, Luiz, eu não tenho dinheiro para estrutura, vou ter que alugar um imóvel. Você vai ter que alugar o imóvel correto para que te atenda a tua demanda, que atenda a tua fabricação. Para você não alugar um imóvel talvez muito pequeno ou muito grande. Então você tem que ter tudo muito bem organizado, planejado, né? Então, e outra situação, galera, quando você for investir em um equipamento, lembre-se que é o seguinte: os equipamentos é uma parte do investimento. Você tem o investimento em estrutura, você tem o investimento em treinamento e você tem um outro investimento que é aprendizado. Leva um tempo para você aprender a produzir blocos, leva um tempo para você aprender a produzir paver. E esse tempo, ele é um investimento, você tem que considerar isso também. Então o pessoal fala assim, pô, comprei a máquina, tô aqui há 2 semanas, o negócio não tá rendendo, não tá legal, tô pagando funcionário, não sei o quê. Galera, não é chegou hoje e amanhã você tá produzindo. Você tem um tempo de maturação do negócio, como em todo negócio, galera. Entendeu? Então isso leva um tempo e você tem que levar isso em consideração quando você for montar a tua fábrica de blocos. Não pense que é só montar, vai produzir, vai entregar, vai dar tudo certo e vai acontecer. Não, então você tem esse tempo de maturação. Porque chegou o homem aqui agora, ali, ó, seu Ivanoé, dá um oi pra galera ali. Bom dia, pessoal, tudo bem aí? Como é que vão vocês aqui? Estou falando para eles aqui sobre o início da fábrica, o planejamento, né? Então o seu Ivanoé é prova viva disso, ó, comprou a máquina, comprou tábuas, fez a estrutura, já está organizando o processo dele aqui para futuramente ir expandindo conforme for vendendo, né, seu Ivanoé? Com certeza, e com a presença do Luiz, né, da WM com a gente aqui, estão nos dando as instruções corretas, o que realmente nós iremos precisar para que a gente consiga produzir a contento, né? E com qualidade e com bom preço aí na nossa região. Passando a realidade, né? Isso, com certeza. Passando a real, às vezes a gente dá até uma desanimada nos clientes, mas assim, é para passar a realidade e para não ter surpresas, né? Às vezes a gente fica meio com medo, né? Mas o medo a gente tira de letra. Valeu! Obrigado, seu Ivanoé. Então, o seu Ivanoé, ele comprou equipamento, ele se planejou desde a compra, né? Com a questão de investimentos, de estrutura, tudo. Então ele foi bem consciente nesse sentido. Então a chance do negócio dele dar certo, muito grande. Uma outra situação que, por exemplo, ele levou bem a sério e é legal, a máquina, a gente chegou aqui, a máquina já estava posicionada. A gente fez poucos ajustes. Questão de 3 horas a gente fez os ajustes da máquina, a máquina já está ligada. Né, já está ligada
Vocês viram ali, ele foi buscar uma ferramenta, uma lixadeira. Nós vamos fazer uns ajustezinhos aqui na base do piso dele aqui. Mas é coisinha simples. Então assim, de tarde a gente já vai estar ligando a máquina. A gente vai ficar a tarde inteira produzindo paver. E amanhã a gente vai ficar o dia inteiro produzindo blocos com eles aqui, fazendo diversas simulações de traços e tudo. Então o negócio legal assim, o planejamento dele, passagem aérea, o hotel, a alimentação, ele já deixou tudo organizado. Ele já com as tábuas, todas elas aqui, cimento novo, não tem cimento empedrado. Então a estrutura já estava montada, a parte elétrica já estava ligada, a gente só veio aqui fazendo o pente fino. Tá tudo certo. A estrutura que ele fez, então ele se organizou, ele fez esse planejamento. Então, se você está montando uma fábrica de blocos, se você já comprou o equipamento, usa esse tempo de fabricação do equipamento para planejar tudo, organizar tudo, conferir tudo, né? E se organize também depois que o equipamento chega. Então, com a instalação, com o treinamento, quem vai ser as pessoas que vão ficar contigo no negócio. E se organize também para depois da instalação. Vai um tempo, galera, existe um processo. Não é porque eu vim aqui, o Daniel, que é o consultor do traço, veio, que a gente já no primeiro dia vai resolver, vai deixar tudo ok. Não, a gente vai passar o treinamento técnico da máquina, a operação da máquina, mas vai ter alguns ajustes que ele vai ter que fazer durante o processo dele. Por quê? Como eu expliquei para ele ontem, ele vai sentir as dificuldades no dia a dia. Qual que é o gargalo dele hoje, que a gente já identifica? O agregado dele está muito longe do misturador. Qual o primeiro gargalo que a gente já identificou? Vai ter que trazer o agregado mais perto. Qual que vai ser o segundo gargalo? A alimentação do misturador. Vou ter que pensar numa outra alternativa para ele alimentar mais rápido. E assim por diante. Então, conforme for passando, ele vai ter alguns gargalos que ele vai ter que ir resolvendo para chegar 100% daquilo que ele quer. Mas ele está muito consciente daquilo que ele comprou, daquilo que ele vai conseguir produzir. A expectativa que ele tem em relação à máquina dele está correta. Então ele comprou a máquina correta para a necessidade atual dele. Então tudo isso aí tem que ser levado em consideração, galera. Então quando você for comprar uma máquina, pesquisa a potência dos motores, pesquisa a questão de vibração, como que é a vibração, pesquisa vários detalhes técnicos, o que os equipamentos te oferecem, para você saber se aquele equipamento nosso ou do concorrente vai atender aquilo que você está esperando. Tá? Para você não gerar uma falsa expectativa disso. Você está comprando algo talvez com um preço muito bom, achando que aquilo vai te entregar um produto super, e não vai, tá, galera? Então assim, pessoal, a gente vê muita comparação de equipamentos. Já teve comparação de máquinas nossas, por exemplo, com máquinas importadas. Não tem como, entendeu? Pessoal, eu vi uma 4000S trabalhando, não chega nem aos pés da minha. Legal? Qual máquina você tem? Eu tenho tal máquina, uma máquina importada. Eu falei, obviamente, uma máquina aí com 10 vezes o valor, 5 vezes o valor, não tem como comparar. Uma máquina com o dobro do valor, não tem como comparar. Então quando você for fazer as comparações de equipamentos, veja valores, primeiramente valores, e para você comparar, e veja a capacidade técnica, para você comparar exatamente os mesmos equipamentos. Não dá para você comparar um equipamento BL4000X de 10 cavalos de hidráulica com uma 5000 ou uma 6000 que tem 20 cavalos de hidráulica. Você não dá para comparar uma máquina que tem comando hidráulico com bloco hidráulico, moto vibrador com banco vibrante. Então você tem que equalizar essas capacidades técnicas, essas características técnicas para você comparar os equipamentos corretamente e entender o que cada característica ela vai te fornecer de qualidade final de produto. Beleza? Então, galera, videozinho diferente para vocês hoje, pra vocês se atentarem nessas situações de como for começar a produzir blocos de concreto ou pisos de concreto, tomar cuidado com essas situações. Beleza? Então, galera, agradeço a todo mundo que assistiu até aqui. Qualquer dúvida, deixa nos comentários ou entre em contato com a nossa equipe comercial. Abração para todos.